Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o quarto vídeo da série da Semana de Prática Jurídica. Meu nome é Roberta Renault e é com muito prazer que eu venho cumprindo o compromisso de divulgar um vídeo diariamente no YouTube para você. Sempre preocupada em te atualizar, né, de questões vinculadas ao exercício da advocacia criminal. E esse tema de hoje, direitos e prerrogativas dos advogados, eu já utilizei, já falei vezes. Só que nós sofremos uma alteração no Estatuto da OAB com relação ao crime de violação de direitos e prerrogativas, e eu achei importante trazer esse tema até para você saber o que é, qual foi a alteração e saber usá-lo se porventura for vítima de algum abuso de autoridade. Aliás, quem nunca foi? Quem nunca esteve numa delegacia e teve o acesso ao inquérito impedido arbitrariamente? Quem nunca participou de uma audiência de instrução e julgamento e não conseguiu exercer sua ampla defesa porque o juiz ou a juíza agiu com abuso de autoridade? Nós estamos muito vulneráveis, né? E se vocês repararem nas notícias dos jornais, verão que vários advogados são diariamente vítimas de abusos. Não conseguem exercer a ampla defesa do seu cliente com excelência. E para isso, nós precisamos saber que medidas podemos tomar quando somos vítimas desses abusos de autoridade. Antes de mais nada, vamos lembrar que existe o Estatuto da OAB, que inclusive não é vinculado apenas à advocacia criminal, não. Esse Estatuto da OAB, ele é vinculado a todo e qualquer advogado, tenho certeza que você sabe disso. E ali tem vários direitos que você deve estar ciente para que você possa exercê-los corretamente. Se o advogado não sabe quais são os seus limites de atuação, até onde ele pode ir, como ele vai poder exercer a ampla defesa do seu cliente da melhor forma? Então, eu vou trazer aqui alguns artigos, o artigo 7º, os 5 primeiros incisos, porque eles guardam relação com o assunto que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Olha lá, são direitos do advogado exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. A inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como seus instrumentos de trabalho, sua correspondência escrita, eletrônica. Comunicar-se com seus clientes reservadamente e pessoalmente, mesmo sem procuração. Não sei se vocês acompanham, né? Eu faço parte de algumas comissões e saiu nos jornais um advogado que esteve em Benfica para visitar o seu cliente. Eu não vou mencionar o nome porque não é esse o objetivo. Mas esse advogado não conseguiu conversar com o seu cliente, mesmo com procuração. Não conseguiu. Então, isso é o quê? Uma violação à prerrogativa do advogado. Como é que o advogado vai defender, né? Como é que o advogado vai analisar a situação do seu cliente se ele não consegue sequer o contato? Isso é absurdo. Então, além da inviolabilidade do escritório e da comunicação com o cliente, ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante. No caso de um advogado preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia. Não ser recolhido antes de sentença transitada e julgado, senão em sala de estado maior com instalações e comodidades condignas. Então, aqui eu li para vocês rapidamente os 5 incisos do artigo 7º. E a gente, além de saber isso, nós precisamos também entender que a violação a qualquer desses incisos, as prerrogativas aos direitos que ali estão inseridos, configura o crime do artigo 7b, que está no Estatuto da OAB. Então, eu vou ler aqui para vocês, não sei se vocês já leram o Estatuto, mas vou reforçar esse ponto porque eu achei muito importante. Vamos lá. 7b. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º desta lei. Então, é um crime, né? Previsto no artigo 7b. Agora, a alteração, porque esse crime, ele foi trazido pela Lei de Abuso de Autoridade, tá? Que é a Lei 13.869 de 2019, e a pena era detenção de 3 meses a 1 ano. Agora, a pena passa a ser de 2 a 4 anos.
houve uma alteração da sanção penal desse artigo, trazida pela Lei 14.365 de 2022. Aliás, essa lei também alterou o artigo 798-A do Código de Processo Penal, no que diz respeito à contagem de prazos processuais, quando é recesso forense e quando é caso de férias de advogado. Eu fui objeto, inclusive, de um vídeo aqui na Semana Jurídica. Então, por favor, quem tiver a oportunidade, acesse essa lei, vou repetir, 14.365 de 2022 e veja todas as alterações dela. Ela alterou não só essa parte da pena maior, no caso de crime de abuso de autoridade com violação de prerrogativas do advogado, como ela também alterou outras questões, outros assuntos que estão previstos no próprio artigo 7º do Estatuto da OAB. Então, veja bem, se desses direitos for violado, eu acho que a primeira medida que eu tomaria é procurar o quê? A comissão de prerrogativas da sua cidade vinculada à OAB. Então, a OAB geralmente tem essa comissão de prerrogativas, que é composta por delegados, que são advogados, né? São os delegados de prerrogativa. Então, se você foi vítima de um abuso de autoridade numa audiência de instrução e julgamento, na delegacia, você não está conseguindo resolver o problema, imediatamente entrar em contato com a comissão. E o que vai acontecer? Um delegado vai ser chamado até o local, né? Um delegado dessa comissão, e vai averiguar toda a situação. Se realmente ficar configurado uma violação de prerrogativas, um abuso de autoridade, a comissão ela tem legitimidade para agir em nome do advogado. Eu já vi vários casos, você deve ter visto também, que me acompanha, inclusive advogadas, não faz tanto tempo, que foram presas em flagrante, um absurdo, um abuso de autoridade na delegacia, e a comissão aqui de prerrogativas da OAB, aqui no Rio de Janeiro, eu posso dizer, bater palma, porque eles são muito eficientes, né? E a OAB tem trabalhado muito nesse sentido. E aí, a própria comissão impetrou um habeas corpus em nome dessas advogadas, presas injustamente, configurando abuso de autoridade, e conseguiram a ordem de soltura. Então, eu acho que foi vítima dessa violência, desse abuso de autoridade, imediatamente comissão. Reúna provas. Tem advogados, inclusive, que costumam gravar as audiências de instrução e julgamento para evitar qualquer tipo de abuso. Se por acaso surgir, já tem isso documentado. Mas é importante você não ter medo, principalmente o advogado que está iniciando, né? Fica um pouco inseguro e se sente inferior ao juiz, ao magistrado, ao promotor que já está atuando naquela vara criminal há bastante tempo. Nós precisamos ser corajosos, né? A advocacia criminal, ela requer isso, até porque quem vai ser prejudicado diretamente é o nosso cliente. E a gente tem um compromisso, é a liberdade, em via de regra, que está comprometida daquele cliente. Então, o nosso compromisso é com ele, é a excelência profissional, e fazer também resguardar, né, a nossa Constituição Federal, o nosso Estatuto, e quando a gente consegue uma vitória nesse sentido, afastando o abuso de autoridade, não só você vence, como toda a classe de advogados, como a sociedade como um todo, o Estado democrático de direito. Então, fiquem atentos. Chamou a comissão, delegado lá, passa a situação, reúne a documentação. Às vezes você não consegue fazer no mesmo dia, mas você pode enviar esses documentos que você reuniu para a comissão, ir mais tarde até o local e conversar com eles. Isso pode ser feito também. E, além disso, você sabe que existe a possibilidade daquela autoridade que cometeu esse abuso, essa violação à sua prerrogativa, dela responder um processo criminal. Claro, a gente está falando aqui de detenção de 2 a 4 anos. Ninguém vai ficar preso, né? Em via de regra por conta disso. Mas já é uma conquista. Verifica bem, a lei de abuso de autoridade, ela fixava 3 meses a 1 ano. Nós temos agora a pena aumentada de 2 a 4 anos. Então, vale a pena, dependendo da situação, vale você chegar até as vias de fato, né? Vias de fato, no que eu quero dizer, é pleiteando os seus direitos, reivindicando o que é certo, né? E lembrando que existe toda uma classe que está sendo violada.
Então, é isso, tá? É um crime, merece reprimenda e seja firme e forte. E você não está sozinho, você tem o apoio, com certeza, da Comissão de Prerrogativas da sua cidade na OAB. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bom, amanhã também vou trazer mais um vídeo para vocês com um outro assunto. E se vocês quiserem deixar aqui temas de vídeos, né, para eu fazer aqui no canal do YouTube, eu vou ter um enorme prazer. Se tiverem dúvidas também, estarei sempre à disposição, ok? Um forte, carinhoso abraço. Muito obrigada por assistir os vídeos, por interagir comigo, por todo o carinho que eu tenho recebido. Beijo, fiquem com Deus. Tchau.